Boa noite, estamos aí ao vivo mais uma vez para conversar sobre TDAH. Hoje eu estou devidamente uniformizado, porque hoje é dia de cruzeiro, né? A live não vai durar até amanhã, como muitas vezes dura, que a gente fica aqui horas e horas, porque eu quero assistir o meu joguinho hoje 9 horas. Vamos dizer aí que nós não temos chance de ganhar, mas nós vamos jogar, né? Vamos jogar. Quem joga tem chance de ganhar. Mas eu vou falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ficar aí, que não é sobre futebol, não. Isso aqui foi só uma coincidência. Certo? Boa noite, Nossa, que nome difícil de a gente ler. Muito legal vocês por aqui. Toda terça-feira a gente está aqui falando sobre TDAH. Cada dia vem aparecendo mais gente. Eu fico muito feliz com isso. Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Hoje eu sei que não tem, porque ontem eu esqueci de deixar a caixinha de perguntas. Aliás, eu estou tendo dificuldade para manter o ritmo e responder tudo. Eu já disse que aquela outra rede social também, agora eu entrei nela também, eu não sei, disse que não pode falar o nome, mas tô também lá, naqueles vídeos rapidinho que vai correndo assim, vai vindo, você sabe qual que é. Me procura lá, me segue lá também e tá crescendo muito rápido, fico muito feliz com isso. Nem sempre, a Nay tá dizendo, eu sempre de bom humor, nem sempre, às vezes a gente tá meio estressado. Na época da pandemia eu fiquei super estressado, mas hoje realmente estou de bom humor. Gente, é verdade, né? O exercício físico deixa a gente de mais bom humor. Eu realmente estou conseguindo, por enquanto, manter a minha rotina de exercício. Não vou nem dizer rotina, estou conseguindo ir 2 ou 3 vezes por semana na academia. Hoje eu acabei de chegar há pouco tempo, foi só tomar uma duchinha rapidinha e vim aqui para falar com vocês. E estamos aí, né? Vamos conversar, daqui a pouco vocês começam a mandar as perguntas e eu vou respondendo a todo mundo dentro do limite do possível, até mais ou menos umas 8h30, que como eu disse, quero ver meu jogo mais tarde. Ai. Gente, eu na outra rede social recebi um comentário lá sobre a questão de relacionamentos, né, para quem tem TDAH, né, a pessoa falando, é normal quem tem TDAH desinteressar da pessoa que ela tá se relacionando muito rápido e deu muita repercussão, então eu vou falar sobre isso aqui também, porque sim, infelizmente é normal. Aliás, não só da pessoa, a gente se interessa por tudo assim muito rapidamente, né? E aí começa a investir, né? Você acha que vai aprender a tocar violão, compra um instrumento, né? Ou um teclado, qualquer coisa assim. Compra um tanto de pincel e tinta para pintar e depois não pinta nada. Entra na academia, entra na aula disso, entra na aula daquilo e desiste rapidamente. A gente tem planos, né? Vou abrir um negócio novo, vou abrir... E depois aquilo não sai do papel. Aliás, nem vai para o papel, fica só na cabeça. Isso é muito típico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente perde o foco no micro, né? Na leitura que você está lendo ali, de repente você está pensando em outra coisa e não está mais lendo aquilo. E aí na hora que você vai perceber, você tem que voltar, começar de novo, porque você não sabe o que estava escrito ali, se era realmente importante, vai ter que começar de novo. Mas a gente também perde o foco no macro. E o que eu digo perder o foco no macro? É que a gente... quer fazer um projeto de longo prazo, mas aí durante alguns dias ou algumas semanas a gente fica super focado naquilo e depois esquece, é como se nunca tivesse acontecido. Portanto, quem passa por esse tipo de situação, quem já passou por esse tipo de situação, bom, já tem aí uma desconfiançazinha que pode ser o TDAH que está relacionado a isso, e aí, no caso, é procurar atendimento médico, se tiver o diagnóstico, fazer o tratamento, porque vale muito, muito, muito a pena. As pessoas pensam na atenção muitas vezes, né? O foco da atenção, a atenção focada só no momento, mas não, também acontece numa situação maior, né? Numa situação de longo prazo. A gente mantém alguns dias, algumas semanas e depois perde completamente o interesse por aquilo. E aí... como eu disse, o tratamento ajuda muito, mas outra coisa que ajuda muito também é a gente ter uma estrutura por volta, né? Quando a gente envolve outras pessoas no projeto, quando a gente encontra uma maneira de dividir esse projeto em pedaços pequenos, né? Quando a gente consegue entender que realizou sim alguma coisa, quando fez cada um desses pedaços pequenos, a gente normalmente consegue manter um pouco mais a motivação, né? Se o seu objetivo é escrever um livro, é muito difícil. Se o objetivo é escrever
vamos colocar a estrutura do livro, né? O que eu vou pôr em cada capítulo? Aí facilitou. E aí, a partir disso, vamos escrever aqui, né, o primeiro tópico dentro do primeiro, e aí colocar, né, pedacinhos, assim vai melhor. Certo? E fazer o tratamento ajuda demais. A Vânia tá mandando aqui, ó. Falando em futebol, tentei colocar meu filho na escolinha, mas apesar de adorar futebol, ele não conseguiu se adaptar aos treinos. Não tem paciência mesmo com a Ritalina. Vânia, eu adoro futebol. Aliás, eu costumo dizer, eu não gosto tanto assim de futebol, eu gosto mesmo do Cruzeiro, mas eu gosto de futebol, né? Eu falo isso um pouco de brincadeira, eu gosto, eu acho um esporte super interessante, super emocionante e tudo mais. E quando eu era pequeno eu queria jogar futebol, só que eu era assim, e continuo sendo, incapaz, completamente incapaz. Eu nunca consegui, aqui em Minas a gente chama bater chutinho, né, ou embaixadinha, altinha, aquele negócio de ficar chutando a bola pra cima, quantas vezes você consegue chutar, eu nunca consegui 5. E a terceira já era na sorte, se alguma vez chegou em 4 foi porque foi na muita sorte, nunca tive a menor habilidade, sempre fui o pior dos piores. E aí a gente para de gostar, né? Continuo gostando de assistir. Agora, jogar uma pelada tem anos que eu não jogo. Anos. Porque realmente a gente não se sente bem. E hoje, lembrando daquela época, eu me lembro perfeitamente que eu ficava ali no campo pensando na vida, pensando em qualquer outra coisa, mas menos prestando atenção no jogo que estava acontecendo. Então o TDAH influenciava negativamente no meu jogo. Agora, muitas pessoas com TDAH são excelentes em esporte, em todos os esportes. Outras são como eu, péssimo em todos os esportes. Eu sempre fui péssimo em todos, não teve nenhum que deu para brincar, né? Então a gente tem que tentar oferecer atividades que eles venham a gostar. Se ele não gosta, se ele vai muito mal, se ele está sempre perdendo, ele não vai querer ficar, é preciso buscar outra coisa diferente. Aqui para trás já tinha, né? A Andréia falando do Japa Ruivo, ele perdeu completamente o apetite. Será que foi a troca da Ritalina pelo Concerta? Sim, foi a troca da Ritalina pelo Concerta. A Ritalina, como eu sempre falo aqui, né? Como ela tem um efeito curto, você tem cerca de 4 horas de ação, depois o efeito passa, o efeito colateral passa junto, não 100%, mas melhora, aí a criança almoça, né? Toma 7 horas da manhã, ali a partir do meio-dia, 5 horas depois, a criança almoça. E aí você dá depois do almoço e vai. Quando a gente faz a troca para o Concerta, ele vai manter esse apetite diminuído ao longo de todo o dia. Então a gente tem que reforçar no café da manhã, reforçar no jantar e dar pequenas porções ao longo do dia para que ele mantenha-se alimentado, para que ele não tenha uma queda de glicose. Porque quando a criança não come durante um longo período, ou come muito pouco durante um longo período, ao final do efeito do remédio, na hora que aquela curva ali, né, de concentração da medicação vai caindo e ele volta a ter os sintomas, agora ele volta a ter os sintomas com a mente mais cansada, com o cérebro mais cansado, porque trabalhou mais por causa da influência do remédio e morto de fome. Aí você vai ver uma criança realmente agitada, realmente impulsiva, realmente irritada, porque você juntou 3 coisas, né? A falta do remédio, o excesso de trabalho da cabeça e mais a fome. Então manter a criança alimentada é importante, dê pequenas porções ao longo do dia e, se for necessário, dê coisas muito calóricas, dê doce, dê bebidas adoçadas com açúcar mesmo. Essa coisa, não vou dar açúcar para o TDAH porque ele vai ficar mais agitado. Gente, dentro do limite do razoável, isso não é verdade, tá certo? Sim, vai ter um pico de glicose, vai ter um pico de glicemia e tudo mais, mas isso, em geral, para a criança não é um problema muito grande. É importante ele manter a glicose num nível relativamente alto. E a avaliação neuropsicológica ajuda? A Alana está perguntando aqui. Alana, pode ajudar, pode até atrapalhar. Depende muito da qualidade dessa avaliação neuropsicológica, da qualidade, tanto no momento, né, de se fazer a avaliação, quanto principalmente na hora de se interpretar os resultados e a profissional, como ela escreve ali, né, como ela relata. Eu atendi há poucos dias, na semana passada, uma criança de
Belém, se não me engano, que tinha uma avaliação neuropsicológica. Assim, o relatório da avaliação era exemplar. Em cada item onde teve um desempenho diferente do que a gente espera, estava descrito direitinho o que foi que ela percebeu, por que ela acredita que esse desempenho foi inferior, né? Então estava tudo ali, tintim por tintim, bem colocadinho. Aí, nesse caso, ajuda. Agora, quando eu falo que ela... tem outras, por outro lado, que vem uma coisa super simples e a gente percebe que foi feito com um certo desleixo, não só no texto, mas na hora lá, e aí a gente vê que o resultado não tem nada a ver com a realidade da criança. Agora, por que eu falo assim, ajuda mais ou menos? Porque ajuda nos casos em que a gente tem dúvida no diagnóstico. Agora, quem tem experiência com TDAH, o diagnóstico não é tão difícil assim. Tem muita gente que fala sobre o diagnóstico do TDAH como se fosse algo delicadíssimo de se fazer, que precisa de de muito tempo conhecendo a criança. Tem gente que fala em ir até a casa da criança, até o ambiente. Outro dia me perguntaram, agora já não sei se foi aqui ou se foi na rede social coleguinha dessa, que me perguntaram se é importante ir ao ambiente onde a pessoa passa o seu tempo, né? Ir ao campo, como se diz, para avaliar o desempenho daquela pessoa lá. Olha, é muito complicado fazer isso. Para uma criança é muito complicado. Você ir à casa da criança, passar um tempo lá, ir na escola, passar um tempo lá. Agora, e para o adulto, então? Né? São poucos os locais de trabalho que vão aceitar a presença de um médico avaliando ali como é que está o desempenho do funcionário. Então, isso de fato não é necessário, mas com pelo menos uma hora de conversa, com no caso da criança, os pais informando bem, do próprio adulto, você tem informação de outras pessoas da família, seja da esposa, do marido, do irmão, do pai, da mãe, de alguém que convive muito com aquela pessoa. Fazendo uma entrevista onde você vai tentar ali excluir os possíveis diagnósticos diferenciais, entender se existe ou não um outro transtorno que possa estar simulando aquilo. Com uma hora e meia de consulta, dá para fazer isso na grande maioria dos casos e aí a gente tem uma boa convicção. Quando é um caso que está ali no limite, né? Será que tem ou não algum diagnóstico, né? Não é que eu estou na dúvida se é TDAH ou outra coisa. Tem TDAH ou não tem TDAH? Aí a avaliação pode ajudar um pouquinho, mas de forma nenhuma ela é um critério diagnóstico, então não se apeguem a isso, não é necessário realizar essa avaliação neuropsicológica, não é de forma nenhuma necessário ir até a casa da pessoa, ir até um ambiente de estudo ou de trabalho ou qualquer coisa assim. É bom ter informação de outras pessoas que convivem com esse paciente, mas muitas vezes no adulto a gente não tem e aí ainda assim dá para propor o diagnóstico. Agora, quando tem um quadro muito complicado, com muitas coisas misturadas, muitos sintomas depressivos ou de ansiedade, muita coisa misturada, aí realmente a gente às vezes encontra um pouco mais de dificuldade. Mas de forma geral não é esse bicho de 7 cabeças. Nos cursos que eu já dei sobre TDAH na Associação Mineira de Psiquiatria, né, no Congresso Mineiro, e tudo, assim, em poucas horas a gente mostra direitinho, o profissional entende, né, e mesmo os cursos que eu faço, que eu vendo aqui na internet, tudo mais, em breve vai ter mais, para o público em geral e tal, as pessoas entendem perfeitamente, não é uma coisa tão difícil. Mas só vai até a porta da academia ou chega a entrar. Eu chego a entrar. Eu não fico muito tempo lá não, mas eu chego a entrar, tá bem? O meu corpo resiste, ele não quer ir. Eu tava falando que hoje eu fui colocar comida para os gatos antes de ir para academia. Na hora que eu agachei para colocar os potinhos no chão, meu joelho já deu um estalo, já falou assim, não quero ir. Eu falei, mas vai, joelho, você vai. Nem que eu te poupe e trabalhe mais outras partes do corpo, mas você vai. Boa noite, Olga tá aqui mandando boa noite. Eu voltei aqui, já li as perguntas de antes, agora essa aqui do futebol. Quem procurar para diagnosticar TDAH, um psiquiatra que entenda disso, né? Qual médico? Ou, no caso da criança, o neuropediatra também pode ajudar.
Tem muitos neuropediatras que entendem bastante sobre a psiquiatria mesmo da infância e adolescência, né? Mas de forma geral, eu não poderia deixar de dizer que eu considero o psiquiatra o profissional mais adequado, mas mais uma vez, tem muitos neuropediatras que também entendem muito sobre TDAH. Depende muito da formação dele, tem algumas residências, algumas formações que pegam muito mais em outras questões, mas deveriam saber também. Na verdade, todo pediatra deveria saber diagnosticar e tratar adequadamente o TDAH. E por dois motivos muito simples. Em primeiro lugar, porque é extremamente frequente. E em segundo lugar, porque não é tão complicado assim. Tem 2 medicamentos que a gente usa só, gente. Não é tão difícil assim. Ou é um ou é outro, né? E aí o ajuste de dose e tudo mais, fazer o diagnóstico não é tão difícil assim. E eu vi uma menina outro dia na rede social que ela é residente de cirurgia e estava falando sobre algumas crianças que ela atende e tal. E ela contou uma história até muito dramática de uma mãe que levou o filho que tinha sofrido uma queda e ela estava super assustada porque ela já tinha perdido um filho num acidente antes. E eu fiquei pensando muito nisso, porque o que acontece? Os estudos feitos com grandes populações, né, com um enorme número de pessoas, sobre traumas, não é trauma psicológico, trauma físico, queda, fratura, trauma crânioencefálico e tudo mais, né? E TDAH dão pra gente a indicação de que se uma criança chega com uma lesão, uma fratura, um trauma na cabeça ou qualquer coisa assim no pronto atendimento, ela precisa passar por uma triagem para TDAH. É alta a probabilidade que essa criança tenha TDAH. Qualquer criança, mesmo sem TDAH, cai, machuca, quebra o braço, quebra a perna. Eu sei, isso acontece. Mas a frequência com que isso acontece nas crianças com TDAH é tão mais alta que o simples fato da criança dar entrada no pronto atendimento com uma lesão como essas seria indicativo para que ela passasse por uma triagem sobre o TDAH. E não tem psiquiatra e neuropediatra, psiquiatra em infância e adolescência, neuropediatra suficiente para poder atender, dar diagnóstico, fazer o tratamento de todas essas crianças. Todo pediatra deveria saber, todo médico que trabalha no trauma deveria saber sobre o TDAH. E quanto mais gente souber e tiver habilitada a fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento, mais pessoas vão ser beneficiadas por esse tratamento. Portanto, é uma luta que a gente tem aí, eu e vários outros colegas que trabalham também com divulgação científica, com essa transmissão de informações para a população, para os profissionais e tudo. E a gente vai dia após dia, né, nesse trabalho de formiguinha, levando essas informações e sabendo que lá na ponta sempre tem uma pessoa que vai ser beneficiada, porque aquele médico que aprendeu agora, né, ele vai poder oferecer os benefícios desse conhecimento para muita gente lá na frente. Então é por isso que a gente está aqui, é para passar direto para vocês, né, que são a família, que estão interessados, mas também para atingir os profissionais. Aliás, enfim, essa camisa não é azul, essa camisa de treino, eu ganhei essa camisa de presente, não é azul, mas não tá para confundir, né, tá aqui. E não é azul porque eu não estava trabalhando, agora eu vim aqui trabalhar, mas eu fui com ela para academia, voltei, vesti a mesma camisa, vocês viram, né? Tomei uma ducha rapidinho, vesti a mesma camisa que é para assistir o jogo, que é para ver se dá sorte. Sim, eu acredito em sorte. No futebol a gente acredita em tudo. A vida... Opa, alguma coisa errada aqui. Voltou. A vida real nem tanto. Adora jogar futebol, só não gosta do treino da escolinha. Do América, Coelho. Olha, gente, me parece que temos aqui uma torcedora do América. Quais são as possibilidades? Em 30 pessoas a gente encontrar uma torcedora do América. Brincadeira, viu, Wanda? Pois é, às vezes o ambiente lá não foi legal, né? Sugiro levar ele para um ambiente onde exista menos cobrança, menos pressão. Imagino que na Escolinha do América, mesmo para crianças, não sei qual que é a idade, não sei se você me falou, mas mesmo para crianças,
tem aquela coisa voltada para competição mesmo e tal. E tem muitos clubes, muitos desses campos sintéticos e tal, que tem escolinha que é para a criança brincar, porque é muito mais para brincar do que para tentar ensinar de fato ali o esporte, né? E eu lembro quando eu era pequeno, eu era horrível, mas eu gostava era de quando tinha jogo, quando tinha aquele negócio de você fazer uma fila, aí toca a bola para um, ele toca de volta para você, você chuta no gol, aí espera os outros 10 chutar e aí chega a sua vez de novo. Aí realmente é um pouco chato, um pouco cansativo e a criança precisa correr. O objetivo da escolinha de futebol não é aprender a jogar futebol, o objetivo da escolinha de futebol é praticar exercício físico e nossa, as palavras mais simples estão fugindo da minha mente. Socializar, se socializar mais, conviver com as outras crianças, aprender ali a conviver com as crianças. É isso aí. Célia Paula, minha filha tem dificuldade de exercer as tarefas na hora que pede, só depois de muitas horas. É normal? É muito normal em quem tem TDAH, Célia. Não é o que a gente vê nas crianças que não têm TDAH, né? Mas nas crianças que têm TDAH, isso é muito, muito, muito normal. E pela vida inteira a gente mantém esse péssimo hábito de deixar para daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho eu faço, né? Então, o que eu sugiro você é tentar ser um pouco mais firme, ao mesmo tempo ser bastante razoável, né? Se toda hora você pede para ela fazer alguma coisa e espera que ela se levanta, interrompa o que está fazendo imediatamente, vai fazer? Não. Mas se você dá a tarefa com um prazo, é bem provável que ela consiga fazer e principalmente se vai ter uma premiação, entre aspas, né? Se obedecer sempre direitinho e tal, vai ganhar os pontinhos aqui do dia e se ganhar os pontinhos do dia, no final da semana vai ter um prêmiozinho. Porque, né, juntou os pontinhos ao longo da semana, vai ter um prêmio lá. Então, quando ela sabe que ela ganhou um pontinho, que ela ganhou uma estrelinha, que ela ganhou algo que ela está juntando ali para frente, facilita ela fazer. E, mais uma vez, tratar o TDAH. Não sabe se tem o diagnóstico? Procura um psiquiatra, um neuropediatra, faça uma avaliação. Se tiver o TDAH, trate e você vai ver como facilita. Facilita demais. A Flávia me mandou uma pergunta semana passada, a moça disse que o senhor responderia hoje. Ai, meu Deus, Flávia, eu responderia, mas eu não tive um instante. O que acontece? Deixa eu explicar para você e para todo mundo, mas terminando aqui, eu vou responder. Nas terças-feiras, eu normalmente, de manhã, vou para a rádio, participo de um programa na Rádio Vanguarda e tal, então eu não gosto de colocar outros compromissos pela manhã cedo, porque eu posso não conseguir. Mas hoje, especificamente, eu tive um paciente que chegou sem avisar no consultório que estava precisando de atendimento, então eu fui para lá cedo, saí de lá, fui direto para a rádio, voltei para casa, almocei e fui direto para o consultório, porque a Carol, que trabalha comigo, está viajando. Então, nas terças-feiras, eu fico produzindo conteúdo à tarde, eu escrevo, eu gravo vídeo e eu respondo as perguntas do direct no Instagram. Toda terça eu faço isso. Mas como a Carol tá viajando, eu mudei a minha agenda. Aí eu fiquei atendendo a tarde inteira, terminei o atendimento, fui correndo pra academia, cheguei da academia, foi o tempo de tomar um banhozinho. Um banho não, tomar uma ducha de 5 minutos e chegar aqui. Então eu fiquei devendo isso, mas eu vou pagar hoje ainda. Vivi. Qual a maneira mais correta de se diagnosticar sem esse teste? Entrevista clínica, Vivi. Eu entrevisto, eu quero saber do paciente, da família, de quem veio, né? Qual é o problema, qual que é o motivo da consulta. E aí, a partir disso aí, a gente vai aprofundando, vai fazendo as questões que vão levar a gente a entender ou não se existem aqueles sintomas típicos do TDAH, se esses sintomas estão causando um prejuízo de fato para a criança. Ninguém leva uma criança ao psiquiatra se não tiver um problema de verdade, tá certo? Eu tô para ver ainda a pessoa que chega com a criança no meu consultório, ou que seja aqui no online, e diz assim, doutor, eu não sei, tá tudo bem, mas eu fiquei pensando em trazer aqui, apesar de estar tudo bem. Sempre tem um problema, né? Sempre tem um prejuízo, então esse é um critério que está lá, que a gente tem que observar, mas que normalmente se chegou para uma consulta tem esse problema. E se não é alguma outra coisa que pode parecer com o TDAH que justifica aqueles sintomas. Uma vez que a gente fez isso, está feito o diagnóstico, né? Tem os sintomas típicos. Se você quiser ficar no DSM-5 ali, né? Você tem que ter um certo número de sintomas e tudo mais. Está trazendo um prejuízo. Não é outra coisa,
Então, é o TDAH. Por isso que eu falo, não é tão complexo, não é tão difícil. E mais do que isso, a partir do diagnóstico vem o tratamento. Então, foi feito o diagnóstico de TDAH, nós vamos iniciar o tratamento. E a resposta ao tratamento vai confirmar ainda mais esse diagnóstico ou vai fazer a gente suspeitar de que ele estava errado e reavaliar tudo que já tinha sido avaliado antes e avaliar outras questões, outros pontos e tal. É assim que se faz o diagnóstico de todos os transtornos dentro da psiquiatria. A partir da queixa principal, a gente vai elaborando questões que vão levar a gente a chegar a concluir os critérios diagnósticos para algum transtorno, às vezes para mais de um, a gente afasta a possibilidade de diagnósticos diferenciais e aí a gente tem uma boa convicção de qual é o diagnóstico daquela pessoa, se é que há um diagnóstico. Não é tão complexo assim, exige conhecimento, exige treinamento, a experiência vai fazendo com que a gente fique cada vez mais afiado, cada vez mais com cada vez mais facilidade, né? Mas é assim, não apenas o TDAH, mas todos os transtornos dentro da psiquiatria. Muita gente mandando boa noite para vocês também. Aqui a Ângela mandou uma pergunta. Meu filho vai para a escola medicado e mesmo assim é excluído pelos amiguinhos. Então, Ângela, a gente tem que entender por que ele está sendo excluído pelos amiguinhos. Às vezes, comportamento que ele tinha antes não foi esquecido pelos amigos e ele continua assim. Talvez, nesse caso, até uma mudança de escola venha ajudar. Preciso entender por quê, entende? Aí, nesse caso, a escola tem que te ajudar. Essa é uma situação em que a escola tem que te ajudar. Seu filho chega em casa dizendo que ele não tem amigos, que ninguém gosta dele na escola e tudo mais, você tem que chegar para a direção, para as professoras, para a coordenação, enfim, para as pessoas que estão ali observando aquela situação e perguntar o que está acontecendo. E também avaliar se a medicação está na dose correta, né? É muito triste quando a criança, né, tem essa coisa. Em uma consulta eu já diagnostico? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, na consulta que eu primo assim, no mínimo 1 hora de consulta. Então eu marco 1h30 de intervalo entre uma consulta e outra para eu ter o tempo que eu preciso ali para fazer essa avaliação e orientar a família adequadamente, né, aquilo que ela precisa saber para se iniciar o tratamento. Dentro deste prazo e em geral é sim possível de se fazer o diagnóstico e a taxa de acerto é bastante alta, bastante significativa. Fabiana Silva está dizendo que amou a consulta comigo. Obrigado. Você não tem pressa, realmente ficou 1h30 com a gente no consultório, tirei todas as dúvidas ali. Obrigado, Fabiana. Eu não teria cara de pau de vir aqui na internet falar uma coisa e fazer outra, né? Aí as pessoas iam começar a vir aqui me cobrar isso, falar, não, comigo não foi assim e tal. Eventualmente, uma consulta ou outra acaba não saindo da forma que a gente espera, mas é o que a gente tenta fazer e eu fico feliz que tenha dado certo com você. Espero que o tratamento esteja surtindo o resultado que a gente deseja. A Ana Paula, muitos psiquiatras nem tentam avaliar TDAH. Psiquiatra que procurei disse que é moda dizer que tem TDAH, que não vale a pena buscar diagnóstico. Ana Paula, há pouco tempo, há algumas semanas, eu fui a um jantar que tinha muitos psiquiatras e tudo mais e eu fiquei assustado com algumas coisas que eu ouvi. Porque basicamente coisas nessa linha, entende? Nossa, que absurdo, todo mundo hoje acha que tem TDAH, os pacientes chegam no consultório dizendo que tem suspeita de TDAH e tudo mais, todo mundo quer... Gente, como que eu recebi o diagnóstico de TDAH? Eu era estudante de medicina, eu cheguei em casa para passar férias, eu morava em Barbacena, minha família é de Ipatinga, e aí eu estava de férias aqui em Ipatinga e minha mãe chegou para mim e me disse, meu filho, eu li um livro sobre você. Você precisa ler esse livro que você vai ver. Eu descobri qual que era o problema que você tinha quando você era criança na escola e tá aqui o livro. Lê aí, ó. Era Mentes Inquietas, da Ana Beatriz, primeira edição, provavelmente em 2003 ou 2004 que isso aconteceu. E logo no primeiro capítulo ela explicava o que na época chamava DDA, né, distúrbio de déficit de atenção. No primeiro capítulo ela explicava e dava uma lista de sintomas, quer dizer, se você tem esses sintomas,
né, muitos desses sintomas é alta a chance de você ter TDAH. Eu gabaritei toda a parte de desatenção, realmente hiperatividade eu não tinha na infância, continuo não tendo, tem um pouquinho de alguma coisa tem que estar na mão e tal, você vê que às vezes quando eu pego um fio enrolado ou desenrolado, uma caneta, uma coisa assim, mas aquela coisa de levantar e tal eu não tinha, mas de desatenção eu tinha todos, então eu falei, eu tenho isso, né? A menina é psiquiatra, ela escreveu um livro, publicou o livro falando que existe esse transtorno, que ele é assim, assado. Eu sou exatamente assim. Eu tenho plena convicção de que eu tenho isso e a partir daquele momento ninguém seria capaz de me convencer que eu não tinha. Poucos anos depois eu entrei na residência de psiquiatria e durante a minha residência, que foi excelente, eu não estou me queixando, ela só estava um pouquinho atrasada. Hoje eu sei que muitos dos meus preceptores entendem muito sobre TDAH, tratam e tudo mais do TDAH adulto, mas ninguém me disse que eu tinha TDAH. A única pessoa que concordava comigo era o meu colega que morava comigo e que dizia de vez em quando, toma uma Ritalina, rapaz, você sabe que você tem TDAH, por que você não toma um remédio que trata o TDAH? E eu falava, não, isso aí o pior já passou, o pior foi na infância, hoje em dia eu tô bem, pô, passei na residência, formei em medicina, passei na residência, pra que eu vou tomar remédio? E aí, quando eu tomei o remédio, realmente foi uma transformação na minha vida e eu não estaria fazendo o que eu faço hoje se eu não tivesse vivido essa experiência. Portanto, eu não poderia fazer comigo e descreditar os outros. Não é porque eu estudava medicina, eu não tinha tido nenhuma aula de psiquiatria, eu estava mais ou menos na metade do curso. Fui ter uma introdução ali à psiquiatria lá quase no final. As pessoas que realmente se identificam, é muito provável que elas tenham razão no diagnóstico que elas acreditam que têm. E cabe ao médico realmente confirmar ou afastar aquilo. Agora, essa ideia de que as pessoas se tornam dependentes de remédio e vão tentar convencer o médico a passar uma receita para ele de psicoestimulante porque ela está viciada no remédio, isso é falso, isso é mentira. É raríssimo acontecer de uma pessoa realmente se viciar em psicoestimulantes, querer tomar cada vez mais. As únicas vezes em que eu vi isso, havia outro diagnóstico levando a esse comportamento e não o TDAH. E o pior, quando é benzodiazepínico, aqueles que dão sono da receitinha azul, que quase todos terminam com PAN, com AN, clonazepam, diazepam, alprazolam, esses o psiquiatra prescreve sem a menor dor na consciência. E esse causa uma dependência terrível, a pessoa não consegue mais parar de deixar de tomar depois e vai sofrer as consequências do uso de longo prazo desses medicamentos, porque realmente é muito difícil interromper o uso. Esses aí, os caras prescrevem sem pensar duas vezes. Um dos que estava criticando o diagnóstico de TDAH nesse jantar, conheço pessoas que tratam com ele que tomam 2 ou até 3 benzodiazepínicos ao mesmo tempo. Isso aí ele não tem medo nenhum. Agora, a tal da Ritalina, eles morrem de medo. Eu até consigo entender, mas enfim, é algo que vai levar muito tempo para a gente vencer. Eu considero esse comportamento realmente, Ana Paula, assim, lamentável. Aliás, eu sempre disse isso para os meus alunos. Gente, o paciente chegou dizendo para você, eu tenho este diagnóstico, eu tomo este remédio, por favor me dê uma receita. Para você negar, você tem que ter muita convicção de que ele não tem esse diagnóstico e de que ele está mentindo para você, de que ele de fato não toma esse medicamento. Por quê? Todos os medicamentos psiquiátricos, ou eles são importantíssimos de serem mantidos no longo prazo, por exemplo, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor e mesmo os antidepressivos, ou eles vão trazer uma consequência muito ruim para o paciente caso ele interrompa abruptamente, caso ele pare de tomar de repente. Você toma um antidepressivo, a sertralina, o citalopram, escitalopram, venlafaxina, fluoxetina, você toma esses remédios, está tomando há alguns meses, se você para de repente, não é que voltou a depressão, que voltou a ansiedade, mas você tem uma síndrome de retirada. Você fica se sentindo irritada, você fica nervosa, você fica sem sono, você fica se sentindo mal durante alguns dias, em geral 10 a 20 dias, pela falta do remédio. Portanto, eu preciso acreditar no paciente. E se ele está fazendo isso por um outro motivo qualquer, é um risco que a gente acaba tendo que correr. Mas o interessante é avaliar, confirmar que existe aquele diagnóstico, confirmar que essa medicação está adequada, que ele está bem usando ela, e aí sim eu vou repetir a receita que ele pediu. Agora, se vem aí a desculpa da falta de tempo, eu acho que falta de tempo nunca deveria ser desculpa, você se propôs atender a pessoa, você tem que disponibilizar o tempo necessário para isso. Mas
Se você tem uma dúvida, sim ou não, eu dou ou não o remédio que a pessoa diz que usa e que está bem com ele, eu dou o remédio para a pessoa. Eu dou o remédio para a pessoa. Porque é uma crueldade deixar a pessoa sem o remédio. A pessoa precisa da receita. Eu vou deixar a pessoa sem o remédio? Eu não faço isso. E muitas vezes a vaidade, principalmente do médico mais jovem, pessoa que se formou há pouco tempo, eu não vou me arriscar a fazer uma receita se eu não sei se é verdade. Pô, mas você vai se arriscar a deixar a pessoa sem o remédio que ela precisa, né? Então, você tem que ver qual que é o risco maior que você está correndo aí. E nesse caso, eu tendo a acreditar nas pessoas. Pô, por que não? Por que não? Né? E enfim, se o paciente chegou dizendo eu acredito que eu tenho isso, a primeira coisa que eu tenho que investigar é se ele tem ou não isso mesmo. Né? Provavelmente ele tem, está dizendo que tem, de algum lugar ele tirou isso, não tira essa informação do nada. Enfim, mas é assim, isso é comum, isso é rotina. Falando aqui, triste realidade, joelho crocante, mais ou menos isso, olha como é que eu já estou atrasado. Modismo é para quem tem preguiça de estudar e atualizar. Exatamente. Penso que mesmo que o paciente está procurando por moda, que a profissional... Exatamente. O profissional tem que avaliar, Você se disponibilizou a atender aquela pessoa. Vaidade é uma das coisas que a gente mais tem que ter cuidado. Todo mundo tem vaidade, eu também tenho. Fico muito feliz quando vocês me elogiam aqui, curtem meus posts, encaminham para outras pessoas. Pessoas que me encontram na rua vêm falar, nossa, eu sigo você no Instagram, adoro suas lives, então eu fico super feliz com isso. Vaidade todo mundo tem, eu também tenho, é normal. Agora a gente tem que saber que tem e ver até onde ela está influenciando na nossa vida, porque essa coisa de que o diagnóstico é meu, né? Eu que sou o médico, eu que vou dar o diagnóstico. Você chegou já me falando qual que é? Não, médico competindo com o paciente, que é isso? Você está para servir o paciente, não é para competir com ele. Vivo batendo pela casa, dando topadas, tombando nas coisas, impressionante. Isso também é algo que muitas pessoas com TDAH queixam bastante. Fabiana, meu filho caía muito, além de ser muito agitado, e o médico nunca me disse que ele poderia ter TDAH. Eles me diziam que é normal criança cair. É o tipo da coisa, é normal criança cair. Mas se a mãe tem a sensação de que a criança está caindo muito, que está fora do que ela considera razoável e tal, aí a gente vai investigar. Né? E obviamente que quem sobe nas coisas, pula o tempo todo, corre o tempo todo, não olha por onde está andando, essa pessoa vai cair muito mais. Quando eu era pequeno, não se entendia uma coisa, minha mãe ficava assim, não é possível, você de novo, porque eu, assim, basicamente, a cada 1 ou 2 anos eu tinha que ir ao pronto-socorro tomar ponto em algum lugar. Era ponto na cabeça, era ponto no cotovelo, eu nunca quebrei nenhum osso, mas já tive na língua, né? Eu consegui cair da escada, bater com o queixo no chão e praticamente arrancar um pedaço da língua. Ficou uma pontinha pendurada dela. De lá dar ponto na língua, porque eu ia ficar com a língua igual o símbolo da Apple, né? E minha mãe falava, suas irmãs não acontece isso nunca, só com você. E eu não era hiperativo, eu era simplesmente distraído. Uma dessas vezes, além dessa da escada que eu caí, que eu não me esqueço jamais, porque realmente foi mais traumatizante, eu fui na banca, comprei uma revista e voltei lendo a revista. Dei com a testa na caixa gigante de metal onde ficava o telefone do ponto de táxi que tinha na praça. E foi aquele rio de sangue, né? Couro cabeludo sangra muito. Bati a cabeça no negócio. Cheguei na farmácia da minha mãe, que era ali pertinho, encharcado de sangue. Ela quase desmaiou, saiu correndo comigo para o hospital. Por mais uma vez eu estava andando sem olhar por onde andava, rachei a testa no negócio. Fui atropelado em BH, moro em Patinga. Fomos para BH passar um final de semana. Eu devia ter 6, 7 anos mais ou menos. Minha mãe foi com meu pai fazer compras na Savassi, naquela época se usava isso, né? Hoje em dia é só no shopping, né? E minha tia levou a gente para passear, se não me engano, no zoológico. Quando voltamos, eu pedi para comprar bala, tinha um boteco em frente à casa da minha avó, ela me deu um dinheiro para comprar bala, eu fui comprar bala todo feliz e voltei com o bolso cheio de bala, como se não tivesse uma rua para atravessar. E aí fui pego por um chevette, que felizmente vinha em baixa velocidade, se desesperou por ter me atropelado, fui levado para o hospital, mas não tive nada demais, ele estava devagar, né? Mas é numa dessa aí
que a gente passa dessa para uma melhor. Então, todos esses dias eu tive. E cárie. Minha mãe falava, não é possível, seus dentes são piores do que os das suas irmãs. Suas irmãs não têm cárie. Você, todo ano eu te levo no dentista, todo ano tem cárie. Pois é. Hoje nós sabemos que quem tem TDAH tem uma chance muito maior de ter cárie do que as outras crianças. E eu acredito que isso acontece porque, assim como muitas vezes você manda seu filho tomar banho e ele volta, você vê que não chegou nem a molhar o corpo inteiro, ele faz de qualquer jeito. Escovar os dentes é um negócio chato, lento, trabalhoso, que a gente faz de qualquer jeito. E aí, obviamente, não fez direito, vai ter cárie. Então, quando a gente vê esses riscos se realizando, é fundamental pegar essa criança e ver, opa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui com essa criança. Talvez ela tenha TDAH. E aí, se tiver, a gente tratando, diminui esse risco para a linha de base. Continua caindo? É claro, toda criança cai. Mas cai numa frequência normal e não mais toda hora. Tem azul na camisa. Vou responder, expliquei porque eu não respondi, né? Meu filho dizia que a aula demorava muito, pediu para sair. Pois é, provavelmente era isso. Ficava muito tempo esperando as coisas acontecerem. Minha filha quer fazer aula de piano, eu vivo entrando no curso, mas perde o interesse rapidamente. Não sei se tento mais uma vez. Márcia, tenta. Quem sabe ela gosta? Quem sabe ela gosta? A alternativa é essa, entende? E nesse caso, insiste um pouquinho e principalmente procura um professor, uma professora que ela tenha empatia, que ela goste, e que esteja disposto a que ela saia na primeira aula já tocando uma musiquinha, tocando ali 5, 6 notas. Quando eu era pequeno, eu entrei na aula de violão. Aí, primeira aula, teoria musical. Segunda aula, teoria musical. Terceira aula, teoria musical. Eu vi os outros meninos tocando. Quando que eu vou começar a tocar? Não, enquanto você não aprender isso aqui, você não pega no violão. Então, não pega no violão, você fica pra você. Eu não vou querer. Que estímulo você tem? Como é que você vai pegar uma criança de, sei lá, 8, 10 anos eu devia ter, e querer, que tá doido para aprender a tocar violão, e você fica ensinando para ele teoria musical, sem encostar no instrumento. Isso aí não funciona, né? Só funcionaria se eu fosse obrigado, né? Não tem outra opção, tem que ficar aqui de todo jeito, aí talvez. Mas senão, simplesmente não funciona. Só faço gastar dinheiro, já não... muitas aulas, né? Muito interessante essa questão da relação com o TDAH com quedas. É assim mesmo, Yara. Criança com muitos tiques, também é um indicativo de TDAH? Sim. Mas são 2 transtornos diferentes. Mas o TDAH, ele está muitas vezes relacionado, sim, a uma frequência maior de tiques. Não faz parte do diagnóstico, assim, não é uma coisa que mas é uma indicaçãozinha que vamos avaliar. Eu tinha e ainda tenho piscar o olho, e pisco muito. As pessoas às vezes comentam comigo, eu falo, gente, mas eu tô fazendo a live e eu não me vejo piscando, porque toda vez que eu pisco eu tô com o olho fechado, aí eu não vejo. Quando eu vou assistir o vídeo depois eu falo, gente, como eu pisquei. Já comprei 3 cursos caríssimos online e nunca fiz. Alguns já acabaram o prazo. Meu Deus, eu já não me lembro de novo se é Lara ou Yara. Acho que é Lara. Lara, quando sair o meu, você faça, que você vai ver que você vai aprender muita coisa que vai te levar a conseguir, em primeiro lugar, não comprar aquilo que você não vai realmente usar. E segundo, conseguir fazer o curso que você comprou e que realmente é importante para você. Porque muitas vezes a gente compra uma coisa que não é necessária, que não é tão importante assim, a gente compra no impulso e aí depois não usa mesmo porque já perdi o dinheiro, não quer também perder o tempo, né, assistindo isso. Agora, fica de olho aqui que você vai ver. Em breve. É verdade que o tratamento para TDAH adulto é o mesmo usado para ansiedade? Não, Ana Paula, não é. O tratamento para TDAH adulto é feito com os mesmos medicamentos do tratamento do TDAH infantil, metilfenidato e lisdexanfetamina. Esses são os 2 medicamentos de primeira linha no mundo inteiro. Existem outras formulações de dexanfetamina em outros países do mundo. No Brasil é só a lisdexanfetamina, mas a medicação é isso. E a ansiedade a gente não trata com isso. Se a pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada e não tem TDAH e tomar esses remédios, ela vai piorar e não melhorar. Então, é isso. Eu reclamo. Pois é, Vivi,
converse na escola, porque tem que ter uma explicação. Ana Borges, a psiquiatra passou para meu filho TDAH e TOD. De pacote Aristab, Imipra e Notron. Está correta essa medicação? Ô Ana, eu não conheço o seu filho. Eu às vezes gosto de explicar melhor, porque fica parecendo que eu estou prescrevendo para as pessoas pela internet. Eu não conheço o seu filho. Eu não sei qual é a melhor medicação para ele. Para o tratamento do TDAH, nenhum desses medicamentos é indicado. Certo? Nenhum. Para o tratamento de qualquer criança que tenha qualquer diagnóstico psiquiátrico, entrar com 4 remédios de uma vez é um absurdo. A gente pensa antes de dar um. Quando eu tenho convicção do diagnóstico de TDAH, eu dou um. Né? Se eu tenho convicção de outro diagnóstico, eu dou um remédio de cada vez. Se precisar, eu posso dar 2, 3, mas eu vou tentar entrar com um de cada vez. E o TOD é um diagnóstico que eu não considero. Para mim, aquilo não existe enquanto diagnóstico médico, certo? É uma coisa, assim, o capítulo em que ele está inserido, para mim, não deveria existir. Não é que, se não é TOD, então é o quê? É TDAH, é um TDAH complicado. O TOD é um TDAH complicado. Agora, TOD não é um diagnóstico que eu considere. Se eu fosse considerar, ainda assim, na presença do TDAH, como é que eu trato o TDAH com TOD? Da mesma forma que eu trato só o TDAH, e aí eu vou ajustar a dose da medicação até eu ter o melhor efeito que eu possa conseguir. E se esse melhor efeito que a medicação, mesmo em doses mais altas, me trouxe, não é o suficiente, aí eu vou buscar outras alternativas. E nenhum desses é uma das primeiras opções nessas outras alternativas em se tratando de medicação. Notron, então, não sei nem para que serve. Eu estou para descobrir aí uma indicação precisa aí da prescrição desse medicamento. É realmente algo que tentou... Na psiquiatria ele não tem lugar. Na psiquiatria a gente não usa essa medicação. Depakote, Aristab, Imipramina são medicamentos, principalmente o Depakote e o aripiprazol, né? O valproato de sódio e o aripiprazol são medicamentos muito importantes para determinados tratamentos, mas não tem lugar no tratamento do TDAH. E aí é aquela questão clássica. O médico deu um diagnóstico e prescreveu remédios que não são indicados para esse diagnóstico. Esse médico para mim já não serve. Não é que eu tenho que eliminar ele da medicina não, mas eu preciso estudar para poder estar atendendo as pessoas, porque uma coisa é eu errar o diagnóstico. Eu acredito que é esse diagnóstico, eu prescrevi um tratamento que é recomendado para esse diagnóstico, mas o diagnóstico estava equivocado. Eu errei o diagnóstico. Eu cometi um erro. Acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Portanto, isso aí a gente entende, o médico vai tentar reparar esse erro na próxima consulta, numa reavaliação, qualquer coisa assim. Agora, eu disse que é uma coisa e eu passei uma prescrição que é para outra, eu disse que qualquer coisa e eu passei pela primeira vez que eu atendi uma criança 4 remédios, meu Deus, eu não sei onde as pessoas estão com a cabeça. Angélica Menezes, doutor, meu filho de 12 anos é TDAH. Assistindo o senhor, estou percebendo que minha filha de 15 anos é muito desatenta, raciocina muito devagar na escola, também bem fraca. Pode ser TDAH? Pode, Angélica. O H, eu não gosto do nome TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não gosto. Se tirasse a hiperatividade, melhorava muito, mas eu ainda não gostava, porque a hiperatividade não é necessária para o diagnóstico. Então, quando ela está ali no finalzinho, a gente fica com a impressão que tem que ter hiperatividade para ter o diagnóstico. Não é necessário ter hiperatividade para ter o diagnóstico. Aliás, a maioria das meninas que tem TDAH tem o que a gente antes chamava de TDA, sem o H. As meninas têm muito menos hiperatividade que os meninos. Nos meninos, o quadro misto, com a presença dos 2 tipos de sintomas se destacando, né? É muito mais comum, mas nas meninas é mais comum sem hiperatividade. E eu mesmo não tinha hiperatividade enquanto criança. Portanto, se você acha que ela é lenta, ela está tendo dificuldade na escola, já tem um na família que tem o diagnóstico, então aumentou ainda a probabilidade dela ter, é muito provável, vale a pena procurar um médico para ela também, e se tiver o diagnóstico, tratar. O tratamento está sendo super certo, que ótimo, fico muito feliz, Fabiana. Muito feliz. Impulsividade também tinhas? Impulsividade é a marca do TDAH.
E minha mãe sempre dizia que eu tinha estupim curto, né? A gente fala pavio curto, estupim curto, você explode facilmente. Eu sempre fui super tranquilo, mas não pisa no meu calo. Eu explodia com muita facilidade. Perdia a paciência com muita facilidade e me irritava, chorava, enfim. A impulsividade é uma marca clássica do TDAH, só que é um sintoma às vezes difícil de a gente observar, porque a gente só consegue ver a impulsividade mais clara, né? Mais evidente. Quando ela é um pouco velada, a gente tem mais dificuldade para enxergar. Sou professora, Ana Paula, sou professora, aprendi muito sobre TDAH para o meu trabalho também, gabaritei os sintomas. Ana, vamos tratar. Meu filho tem dificuldade de manter a amizade, vai fazer 13 anos sábado, não tem um amigo para manter contato, mesmo tomando italiano 10 gramas de manhã às 13 horas. Creme, buscar entender por quê. Por que isso está acontecendo? Primeiro passo. Existem muitos motivos diferentes para ele ter dificuldade para fazer amizades, então busque entender o porquê. E incentivar ele, né? Levar ele a mais ambientes, permitir que ele esteja frequentando outros ambientes além da escola, onde tem crianças da mesma idade, porque às vezes ele não faz muita amizade na escola, mas faz no futebol, faz no karatê, faz no judô, faz na aula de desenho, às vezes ele gosta de outras coisas em outros ambientes, com pessoas que gostam da mesma coisa que ele vai ter mais facilidade. Permita que ele vá na casa do colega, chama os colegas para vir na sua casa também, ajude o máximo. E ajustar a dose da medicação. Tá tomando de manhã e de tarde, é um bom começo, talvez não esteja sendo suficiente. A Gesiane vai se consultar comigo amanhã, que ótimo, Gesiane, já aguardo ansiosamente por esse momento. Daiana Nunes, eu amo poder dizer que meu psiquiatra faz live no Instagram. Legal, Daiane. Quando o pessoal vem assistir. Adriana Previato, quais são os efeitos colaterais do remédio tipo Ritalina? Se aqui tem, precisa fazer acompanhamento de exame de sangue? Adriana, não precisa fazer exame nenhum para o acompanhamento. A contraindicação é quando há casos de arritmias importantes, principalmente com parada cardiorrespiratória de repente na família, né, morte súbita, tendo sido ou não ressuscitado, né, porque às vezes a pessoa tem a parada cardiorrespiratória, alguém viu aquilo, vai lá, faz a massagem, chega um desfibrilador e volta, mas arritmias graves nos pais, irmãos, avós, isso a gente, quando tem, a gente precisa fazer uma avaliação cardiológica bem mais delicada. Tirando isso, não precisa fazer nenhum exame antes. Os efeitos colaterais são semelhantes ao que a gente sente quando a gente tem ansiedade. Coração acelerado, boca seca, o apetite diminuído, apesar de que tem gente que quando fica ansioso o apetite sobe, né? Mas o apetite diminuído. Às vezes uma sensação assim de estar mais ligado, de estar mais aceso, a gente fica mais acordado mesmo. Veio um mosquitinho aqui na minha cara. Esses são os principais efeitos colaterais. Dificilmente tem algo além disso. Se tem, aí a gente avalia caso a caso, mas em geral é o coração acelerado, a redução do apetite, a boca seca, a dificuldade de dormir durante o efeito do remédio, a não ser nos meninos super agitados. Meninos super agitados muitas vezes tomam o remédio, 15 minutos depois apaga, porque finalmente ele teve um pouco de paz na cabeça dele, ele está super cansado e aí ele dorme, mas não vai dormir toda vez que toma o remédio, com poucos dias ele se habitua e ele fica bem com a medicação. Esses são os principais efeitos colaterais. Passa com pouco tempo, na maior parte dos casos, quando eles se mantêm e estão trazendo algum prejuízo, aí a gente vê as opções que nós temos. Eu tenho mais de 20 pacientes em São Paulo, Ana Paula, tudo pela internet. Isso não é mais desculpa. Tenho pacientes na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Tenho pacientes espalhados pelo mundo hoje, graças à internet e às consultas online. Super legal. Minha filha está de férias escolares, são 3 meses de férias. Pode ficar sem remédio nesse período? Não é o ideal, Márcia. O ideal é que se o remédio faz bem para ela, seja mantido durante todo o tempo. Se ela teve uma certa perda de peso, está comendo muito mal, aí a gente pode permitir, não os 3 meses, mas a gente dá uma dose um pouco menor, espaça um pouquinho mais as doses para dar um intervalo maior para ela alimentar um pouco melhor e tal, mas os riscos associados ao TDAH continuam existindo, tirando aqueles da escola, né? Continuam existindo. Portanto, o ideal é manter o tratamento durante todos os dias.
São Luís, meu filho teve consulta online, foi muito, espero que tenha sido muito legal. Alana, realmente, não sei se eu estava confundindo Belém com São Luís, não, mas teve Belém também. São Luís. Foi mesmo, semana passada. Meu filho de 13 anos está sem o bebê americano. Provavelmente chega na quinta-feira, eu fiquei muito insegura. Mas ele está bem calmo, graças a Deus. Que ótimo, Renata. Vai tranquila. Ficou uns dias sem? Não é o ideal. A paciência. Vai fazer o quê? Se não tem o remédio, paciência. Agora, tenta antecipar isso. Não sei se sou eu que sou o médico. É tanta gente, os nomes aqui vêm tão confusos que eu não reconheço sempre. Antecipar, comprar antes de deixar acabar. Né, tá sempre de olho, porque eventualmente falta mesmo em algumas regiões, e você ter ali, né, pelo menos uma semana, 2 semanas de folga, né, comprar antes de acabar, 2 semanas antes de acabar, você já compra a próxima caixa, se for possível, é o ideal para evitar esses sustos. E se de tudo entrar em falta, como já aconteceu, em nenhum lugar você acha o remédio, aí a gente temporariamente substitui por outra opção. Criança que cai bastante também precisa investigar a audição. Já tive aluno que descobriu o problema auditivo ou cai muito na escola. Precisa também investigar. Sabe qual que é a armadilha que tem aí, né? A pegadinha que tem aí? É que as crianças com TDAH, não todas, mas muitas delas, têm alterações no teste de processamento auditivo central. Então, se você vai a um profissional que trabalha com o tal do DPAC, né, do distúrbio de processamento auditivo central, e ele diz que a suspeita é essa, e ele faz esse teste, o diagnóstico pode ser TDAH e o teste está alterado. A alteração no teste é muito comum em quem tem TDAH. E o DPAC, o tratamento é um negócio muito complicado que tem pouco resultado. O TDAH, o tratamento é simples e tem excelente resultado. Então, sinceramente, o diagnóstico de TDAH nesse sentido é melhor, porque eu tenho um diagnóstico, eu tenho um tratamento específico, um remédio que eu trato, melhoro e tal, enquanto no DPAC nem tanto. Mas sim, problemas de audição podem estar relacionados a isso também, principalmente não de processamento auditivo, mas problemas estruturais no ouvido, inflamação crônica do ouvido e tudo mais, pode comprometer ali o labirinto, que é o centro do equilíbrio, né? Que vai dar a informação para o cérebro da posição da nossa cabeça, da posição do nosso corpo, e aí a criança cai mais facilmente, porque ela tem uma dificuldade para ter essa noção. Pedaço da língua, pois é, Dayana. Eu batia nas lixeiras quando voltava da escola. Seletividade alimentar pode ter a ver com TDAH? O TDAH pode ter, não é todo mundo que tem, mas pode ter hipersensibilidades em geral. Eu, por exemplo, me incomodava muito com etiqueta de roupa. Nossa, tinha algumas que realmente me incomodavam muito. Aí eu ia lá, cortava a etiqueta, aí ficava sobrando só um pedacinho dela que não dobrava mais, aí incomodava mais ainda. A gente muitas vezes é hipersensível a certos sons, a certas texturas, tanto na pele quanto na boca, a certos sabores, a certas coisas assim. Então essa toques, né, o tato. Então a hipersensibilidade é comum no TDAH, não é algo que a gente vai usar para dar o diagnóstico, mas é super comum. E também tende a melhorar um pouquinho com a medicação. Mas, em geral, muita seletividade alimentar, quando não é no autismo, é mesmo porque a gente acabou permitindo, a gente não soube educar o paladar da criança bem e permitiu que a criança fosse selecionando, e agora é um custo para fazer a criança se alimentar bem novamente. A sorte é que quando entra na adolescência a gente tem um excelente argumento que é: nossa, que vergonha, nossa, você vai sair com seus amigos, você vai comer nada, você vai passar vergonha, aí, né, a gente pega no constrangimento. Acabou com o Chevette, então o Chevette sobreviveu também, felizmente o Chevette não teve maiores danos não, todos sobrevivemos muito bem. O que minha mãe fala, meu pai também, é que o motorista do carro ficou desesperado. Você atropelar uma criança, você imagina? Sabadão de manhã, você saindo ali para curtir seu sábado,
no meio, porque para quem conhece BH, no bairro Santo Antônio ali, já não sei qual esquina, mas na Santo Antônio do Monte, esquina com, não me lembro, tem um predinho de 3 andares e coisa. É uma das poucas ruas planas ali, né? É a que cruza, né? Santo Antônio do Monte desce, é a que cruza ali. Já entrou na aula de violão, logo perdeu o interesse, pediu para sair. Super comum. Transtorno sensorial, um diagnóstico à parte, um sintoma de alguma patologia. Acabei de falar disso, Vivi. Acabei de falar disso. Eu não considero esse transtorno sensorial um diagnóstico à parte. Em geral, tem mais coisas junto e geralmente ou é o TDAH ou é o autismo. É muito mais comum e bem mais intenso no autismo. Muito mais intenso no autismo do que no TDAH. Criança com autismo muitas vezes realmente não tolera determinadas roupas, determinados sons, aí tem iluminação demais, né? Informação visual muito complexa. No autismo, às vezes, isso é muito grave. Mas quando é mais discreto, muitas vezes está relacionado ao TDAH. Tem criança, você pode ter alguma hipersensibilidade e não ter nenhum dos dois diagnósticos? Pode ter, mas aí é um achado. Eu não considero isso um diagnóstico. É um achado, é uma característica da pessoa, mas não é um diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ter seriedade com isso. As pessoas começam a ter a coleção de diagnósticos. O tique na fala também, às vezes sim, nem sempre. Tique sempre tem que avaliar o que é que está acontecendo. Se é uma coisa simples, pouco e tal, beleza, mas vai desde uma coisa muito simples até a síndrome de Tourette, que é uma coisa realmente muito grave. Então, quanto tempo leva para diagnosticar transtorno afetivo bipolar depressivo? Patrícia, qualquer diagnóstico psiquiátrico, o ideal é que ele seja feito na primeira consulta. Nem sempre a gente consegue. Quando eu tenho um paciente que tem depressão, o paciente chega para mim com depressão. Quando eu dava aula na faculdade, eu dava aula de transtorno bipolar e eu dizia o seguinte, gente, o paciente não chega ao consultório com transtorno bipolar. Ele chega com depressão, mania ou hipomania. O transtorno bipolar é um transtorno em que há a presença de depressão e mania, ou pelo menos hipomania, ao longo do tempo. Tem fases depressivas, fases normais, que a gente chama de eutimia, e fases de hipomania ou de mania. Então, o paciente não chega com os dois quadros, ou ele chega deprimido, ou ele chega em mania ou hipomania, ou ele chega durante a fase em que ele está bem e vai te contar uma história sobre o passado, e aí provavelmente ele já teve o diagnóstico, porque se agora ele está bem, por que ele procuraria, né? Então, se o paciente chega com depressão, o que eu preciso fazer para iniciar o tratamento? Me convencer de que essa depressão não é parte do transtorno bipolar. E para isso, eu vou investigar a presença no passado de quadros de mania ou de hipomania. Se eu encontro evidências que me convencem que houve um quadro de hipomania ou de mania no passado, aí eu considero que ele tem transtorno bipolar e eu vou medicar para transtorno bipolar. Se não há essas evidências, eu considero que até onde eu sei, o que ele tem agora é uma depressão, e aí eu vou tratar a depressão. Porém, se ele tem o transtorno bipolar, mas a fase de mania ou hipomania ainda não aconteceu, e o primeiro episódio de alteração de humor foi depressão, provavelmente ele vai ter um quadro de agitação e aí ele vai entrar em mania por causa do antidepressivo. Eu vou ter que reformar o diagnóstico, né? Rever o diagnóstico e alterar o tratamento. Infelizmente isso acontece. Agora, sem evidência de mania ou hipomania, eu não posso propor o diagnóstico de transtorno bipolar. E aí realmente é um erro comum, mas que não é exatamente um erro. É um erro, mas é um erro que é virtualmente impossível de se evitar, porque se eu trato como transtorno bipolar e era depressão, não vai melhorar. A depressão melhora com o tratamento da depressão e não com o tratamento do transtorno bipolar. E se eu trato a depressão e era transtorno bipolar, vai haver o quadro de mania. Portanto, fazer uma entrevista onde eu tenho convicção de que não houve essa fase de mania anterior é fundamental. Por isso que é aquela coisa, você bater o olho no paciente e falar, isso é depressão. Não, quem te disse que não é transtorno bipolar? Porque a apresentação clínica não é transtorno bipolar, ela é depressão, mania ou hipomania. Entendido? E aí,
E não é um transtorno bipolar depressivo, é um transtorno bipolar em fase de depressão. Mas se é bipolar, é porque tem o outro polo também. Ou senão é uma depressão unipolar, é só depressão. Se tem o outro polo também, ele é bipolar e neste momento está apresentando um quadro depressivo. Vamos lá, vamos correr que daqui a pouco tem meu jogo. Deixa eu ver se esse computador liga aqui para me dar as horas. Tem médicos por aí que dá até medo, melhor consultar no Google, infelizmente tem que precisar muito. O Google também não resolve, mas tem médico realmente que deixa muito a desejar. Meu filho está tomando Concerta 36 a 5 dias, será que está fazendo efeito ou demora mais tempo para o remédio funcionar? Meu filho também não é hiperativo, já deveria estar fazendo efeito. Já está quase na minha hora, deixa eu acelerar. Eu atendo online, professora Thelma Elias, atendo online. Fabiana, graças a Deus conheci você antes de entupir meu filho de remédio. Quando conheci você, meu filho tomava Ritalina e risperidona. Quando você disse que TDAH não é tratado com risperidona, cheguei em casa e ela vai continuar ali na frente. Enquanto isso, deixa eu ler a outra aqui que está na sequência. Minha filha estudou desde os 2 anos de idade até 4º ano de educação criativa em Patinga. 2 anos mudamos para Portugal. Desde então ela regrediu muito. Não se concentra nos estudos. Mente. Eita que vai embolar as perguntas. A outra, professor, meu filho tem 2 anos, está sendo tratado como modato. O que é modato? Eu não conheço. Risperidona. Deve ser topiramato. Não sei. Aí começou a fazer o desmame. A Fabiana começou a tirar logo. Troquei de psiquiatra, continuaram a passar os remédios para ele. Mas você não dava. Até que levar. Que ótimo. Fico bem feliz que a informação que eu passei aqui foi relevante para você. Diz que não tem dever de casa, não me dá a data das provas. Ô, Márcia, eu tenho uma teoria que eu não vou poder explicar ela em detalhes hoje aqui, porque é um pouco longa, de que no Brasil tem muito mais TDAH do que em alguns outros lugares. E principalmente na nossa região aqui, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Minas Gerais de forma geral, mas principalmente essa região de Minas, tem muito mais ainda. Portanto, a gente quando tem um TDAH que não é muito intenso, os sintomas não são tão intensos e tão numerosos, muitas vezes a gente passa batido aqui no Brasil, mas aí quando chega em Portugal, fica na cara, porque chega lá, muito menos gente tem esse transtorno. Isso é uma teoria que eu tenho, isso não está baseado não existe uma evidência científica que mostre isso diretamente, mas é claro que essa teoria é baseada em evidências científicas, em história, em um tanto de outra coisa, e eu já falei isso em alguns outros vídeos, e pretendo em breve lançar um livro explicando isso melhor, mas vamos ver como é que vai ser. Portanto, é bom fazer uma avaliação. Talvez seja dificuldade de adaptação, talvez seja porque ela está sofrendo preconceito aí na escola que ela está em Portugal, talvez seja por muitos motivos, mas existe uma chance sim de ter TDAH. Arthur Staperona também teve consulta online anterior, nós recomendamos, legal, Flávia Pires, foi semana passada também. Como marcar uma consulta com você? Vai na minha bio, tem o telefone, liga lá, conversa com a secretária, só isso. 2 filhos diagnosticados, um com 23 e outro com 12. Só entrar na bio aqui, ó, fotinha ali, ó, tem que trocar essa foto ali. Essa foto, desde quando eu lancei meu Instagram, eu tô com essa foto ali. 2 ou 3 meses depois que eu comecei a fazer o Instagram, eu fui para Portugal, para o Congresso Mundial de TDAH em 2019, tirei essa fotinha lá no Porto, lá do lado do Rio Douro, e coloquei ali porque não tinha outra melhor e tá lá até hoje. Foto de férias, coisa de TDAH, né? Não tem prazo para trocar e nunca troca. Meu filho de 13 anos, TDAH muito hiperativo, toma Concerta 54, ele é muito agressivo, tá tomando Neuleptil, Vivalcron de manhã, à noite Aldol, mesmo assim não vejo melhoras. Então, tem que ajustar isso aí, Érica. Mais uma vez, fechar um diagnóstico e tratar de acordo com o diagnóstico. Se chegou com Concerta 54 miligramas, um menino de 13 anos, realmente não teve melhora, eu iria para o Venvance, né? Porque é a sequência natural do tratamento. Ao invés de colocar um antipsicótico, eu iria para o Venvance. Aldol eu não daria de jeito nenhum. Aldol é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais, um medicamento que é excelente como antipsicótico, mas tem muitos efeitos colaterais, tem várias outras alternativas que são bem mais seguras. Renata, não compro, fiz processo para ganhar, pode ser muito caro se não chegar. Qual medicamento seria ideal para os
Aí a gente tem que ver, mas é o metilfenidato, né? Se vai ser a Ritalina com certa, se o problema é do preço, né? Em geral a gente vai substituir com metilfenidato de liberação rápida mesmo, 10 miligramas por poucos dias. Mas fica no pé do pessoal lá, porque quando tem esse processo, realmente a prefeitura fica sendo obrigada a fazer isso. Se você não for lá buscar, o Ministério Público reclama com a prefeitura porque ela não te deu o remédio. Então, agora também esse citalopram 15 miligramas. Pois é, você viu que virou aí uma garrafada aí de um tanto de coisa diferente que a gente não sabe, né? Tá claro aí que a pessoa já não sabe para onde que tá mirando, né? Tá apontando para todos os lados. Aí o pessoal falando das etiquetas aqui. A etiqueta é triste mesmo, viu? Quando eu era criança eu odiava. A Gláucia teve o mesmo problema com a filha quando foi para Portugal, não conseguiu acompanhar. Mas eles não têm muito conhecimento sobre TDAH. Complicado mesmo. Então eu estou desesperado, como ela regrediu nos estudos. Vamos com calma, não desespera não. Desespera não. Tem alguma pesquisa que envolve TDAH e uso do óleo de cannabis como medicamento? Tem, Vânia. E as pesquisas que tem não mostram bons resultados. Infelizmente, porque qualquer remédio, qualquer técnica, o pessoal fala chá disso, daquilo, óleos essenciais, não sei o que lá, tal, é uma pena que não funciona. Mas as pesquisas até hoje não conseguiram demonstrar bons resultados. Então, se tivesse bons resultados, seria ótimo. Mais uma opção de tratamento, né? Mas não tem. O que é hipomania? Esse vai ser um pouco de... É quase o contrário. Mania é quando você está hiperagitado, hiperexcitado, autoestima elevada na maior parte dos casos, não é necessário a autoestima estar elevada, mas quase sempre sim. Uma alegria sem limite, uma felicidade que não tem porquê, a pessoa não consegue dormir, não consegue parar de falar, muitas vezes hipersexualizado, sem qualquer inibição, sem qualquer pudor, enfim, nem sempre todos esses sintomas. A hipomania é isso um pouco menor. Não tão intenso assim. Isso é hipomania. 7 anos, diagnóstico de TDAH e DPAC. Não consegue mais abrir maçaneta com as mãos, não consegue usar calça comprida. O remédio também ajuda nesses toques? Não, aí a gente tem que pensar em toque. Eu pensaria... toque e tique são coisas diferentes. Se tem a suspeita de toque, aí é uma outra abordagem. Não, né? Mas tem que pensar assim na possibilidade de ele ter toque. Não é comum toque com 7 anos, mas... Todo autista tem TDS? Não, nem todo. TDS o Tico e o Teco estão trabalhando aqui, mas eu não estou... essa coisa da sensibilidade, né? Se não me engano. O TDAH, não. Tá vendo? Estou tentando achar aqui, mas não achei porque não tinha. Não todo autista tem TDAH, não. Pode ter autismo e TDAH, mas não é todos que tem, não. Talvez até a maioria não tenha. Jerusa, meu filho tem diagnóstico de TEA, Asperger, TDAH, um pouco de DPAC. Faz sessões de reabilitação e teve muita evolução. Que ótimo que teve muita evolução. Para o autismo, a psicoterapia, fono e tal, ajuda demais. Mas aí, mais uma vez, tem autismo e tem TDAH, gente, esses dois transtornos tipicamente vão trazer uma alteração de processamento auditivo. O autismo muito mais até do que o TDAH. Portanto, é mais um diagnóstico que eu não vejo o porquê. O autismo justifica isso. Então, né, tá. Mas tudo bem. Lara, anotando aqui as informações de hoje, como eu não imaginava que tinha relação com o TDAH. Anota mesmo. Todo dia aprendo algo novo, legal. Meu filho também estava com risperidona. Um tanto de gente, eu fico impressionado com isso. Meu sem conseguir dormir sem o risperidona. Vai melhorar, calma que vai melhorar. Florianópolis está cheio de TDAH, bater o olho e pensar, estamos juntos. É isso aí, Brasil inteiro, gente. Tem TDAH demais. Nós somos imigrantes, né? Nós somos pessoas que vieram, né? Que atravessamos o oceano. Muitos trazidos à força, é claro que os escravizados, né? Não dá pra gente... Mas as pessoas que tomaram a decisão de vir tentar a vida, né? Tentar a América, como diziam, né? Ficar rico muito rápido e voltar para nunca mais precisar trabalhar, é o pessoal que tem TDAH. E a gente continua fazendo. O pessoal aqui do Vale do Rio Doce continua fazendo isso. A gente vai para os Estados Unidos para tentar ficar muito rico. Não muito rico, né? Ganhar um dinheirinho, mandar para cá, constrói um predinho de 3 andares, 6 apartamentos, mora em um, aluga os outros 5, bota os pés para cima e não trabalha mais.
Como eu conheço gente que fez isso nesse Vale do Rio Doce? Quem é do Vale do Rio Doce tem certeza que conhece pelo menos uns 4 ou 5 que fizeram isso. Foram para os Estados Unidos, trabalharam durante 4, 5, 10 anos, mandaram dinheiro, alguém da família construiu um predinho de 3 andares, 6 apartamentos. Se o lote era grande, talvez tenha conseguido fazer até 12. Mora em um, aluga os outros, põe os pés para cima e fica na calçada, dando palpite na vida dos outros o resto da vida. Vou lembrar, Flávio, eu preciso encerrar porque senão eu perco meu jogo. Moro nos Estados Unidos, trato 2 anos e meio, TDAH, bipolar e border, tomo Ritalina. Lá mais lasca, os outros também tomam clozapam, Leptal, mas acho que a Ritalina quando passa o efeito lasca. Não entendi, tudo bem. Naildes, eu queria falar tanto sobre isso tudo. São 3 diagnósticos que, em geral, a gente vai condensar num só, mas se a Ritalina é o que te faz falta, você tem a TDAH. Resumindo, Ritalina não serve para o meu filho porque ele tem transtorno de ansiedade. Tem fundamento isso? Depende. Se ele tem TDAH, serve para ele. Ponto. Ele tem TDAH e transtorno de ansiedade. Ritalina vai melhorar o TDAH e provavelmente até a ansiedade. Ele tem transtorno de ansiedade e não tem TDAH, Ritalina vai piorar a ansiedade. Mas se tem TDAH, o que os estudos mostram é que a grande maioria vai ter uma melhora da ansiedade ao se tratar do TDAH. Essa na IELTS dos Estados Unidos, eu sou bipolar, hipomania, border, 2 anos e meio tratando. Ritalina LA 60 miligramas. É igual eu falo, não para com os outros remédios de jeito nenhum, mas a chance de o diagnóstico mesmo ser TDAH é grande. Meu filho, 12 anos, laudo TDAH, TOD, não toma Ritalina pois tem crise de ansiedade. Tem fundamento? Se ele tem crise de ansiedade quando ele toma Ritalina, até pode ser. Pode acontecer. Agora, o que é importante você saber é o seguinte, se ele toma Ritalina de 10 miligramas, essa ansiedade vem durante as primeiras 3 a 4 horas que ele toma o remédio ou após essas primeiras 3 ou 4 horas. Porque quando essa crise de ansiedade, ou que você chama de crise de ansiedade, vem após 3, 4 horas, não é o efeito do remédio, é o efeito do fim do remédio que gerou esse comportamento. E aí o que a gente faz é usar uma formulação que vai cobrir o dia inteiro. Cícera, boa noite. Minha neta está com dificuldade de memorizar as letras, números, tem 6 anos, ficou 2 anos sem ir para a escola por conta do vírus. O que fazer? Aula particular e se tem suspeita de TDAH, procurar um médico, diagnóstico e tratamento. Mas sugiro aula particular. Aula particular ajuda demais. Psicopedagogia, né? Aí pode ser com a professora, com a pedagoga, com a psicopedagoga, mas alguém dedicado a ela ali para recuperar esse tempo perdido. Aqui nos Estados Unidos, TDAH como eu, fiquei mais loucona. Estados Unidos tem muito TDAH também, igual o Brasil. Márcia Moreira, minha filha conseguiu passar de ano, passou para o 7º com muita dificuldade, está muito feliz de ser vitoriosa. Que ótimo, parabéns para ela. Também fico feliz por ela. Tu me respondeu, tem TDAH e não posso deixar a Ritalina. Ok, mas não deixa os outros remédios também não. Continua com todos os remédios que você toma. Converse com o médico sobre isso. Criança com TDAH pode parecer TEA? Pode, Ana Paula, pode. Mas hoje eu não vou ter tempo para falar sobre isso não, que eu vou perder meu jogo. Obrigado, Vivi, que está me agradecendo. Quanto tempo a Ritalina começa a fazer efeito? Em geral, 20 a 30 minutos. Márcia, eu fico muito feliz, porque com toda dificuldade ela venceu mais uma etapa. Eu também fico super feliz com isso. Gisele, meu filho de 13 anos, toma Ritalina desde os 7. Quando fez 12, não sentiu mais efeito. Mudou para LA. É normal isso? Perde o efeito com o tempo? Gisele, é normal que dê uma abrandada, principalmente ele está crescendo, talvez é preciso que a dose seja ajustada. Não é necessariamente trocar para LA, mas é ajustar a dose. Isso é muito comum. E outra coisa, a adolescência vai trazer aí um quadro que é realmente, muitas vezes até se confunde com o TDAH. Então, muitas vezes ele está passando por mudanças naturais da adolescência e você está achando que é o TDAH que voltou, mas não, é só a adolescência.
A Nath está agradecendo, a Érica também, e eu cheguei ao final da minha listinha, falta 10 minutos para o meu jogo começar, portanto não vou enrolar muito, vou encerrar por hoje. Vocês sabem que terça-feira que vem eu estou de volta, eu estou também no TikTok, vocês sabem disso, né? Não falei no começo, mas estou lá no TikTok. Quem não me segue no TikTok, vai lá, o conteúdo lá é diferente daqui. Aqui eu pego a câmera e gravo aqui dentro do Instagram, lá eu pego a câmera e gravo dentro do TikTok, lá a gente está falando até mais de adultos e tal. Não, o alarme é aqui. O alarme é aqui, que eu tô pertinho da janela, pertinho da rua. Me sigam lá também, eu tô no YouTube, tem vários vídeos no YouTube onde eu falo de forma mais longa, explicando muitas coisas que vocês perguntaram aqui, tem alguns vídeos que eu falo da minha história e tudo mais, tem um tanto de coisa legal lá. Me sigam, compartilhem, manda meus vídeos do YouTube, pelo WhatsApp para as pessoas, enfim, me ajuda a divulgar esses conhecimentos que quanto mais gente souber, melhor para todo mundo. Hoje a Jaqueline está mandando o autismo na adolescência. Jaqueline, pode ser de 1000 jeitos diferentes. O autismo é uma doença muito vasta, assim, a quantidade de sintomas é muito grande, então é difícil de falar assim. O autismo na adolescência é assim, ele pode ser desde uma pessoa que não consegue falar, que parece que não entende o que você diz, até um menino que está na escola, tem boas notas, mas tem alguma dificuldade de se socializar. Portanto, é difícil a gente afirmar. De todo jeito, gente, foi um prazer. Eu vou assistir meu joguinho, peço licença e desculpa para quem ainda tem dúvidas e tal. Terça-feira que vem eu estou de volta e eu vou tentar entrar lá agora, não vou esquecer, não vou entrar agora e tentar responder as perguntas que ficaram marcadas lá pela Carol para eu responder hoje. Até mais. Tchau, tchau.